Vamos escutar agora o Marcos Braz, que falou sobre o Gabigol, né, nessa questão de renovação, e depois a gente discute também o Gabigol aqui, a atuação, que mais uma vez assim parecia que entrou uma tiriça do caramba. Vamos escutar o Marcos Braz. Ele é um jogador experiente, não é nenhuma criança. Ele sabe que vai ter, com certeza, outros ares aí que, teoricamente, se o Pedro se estivesse dentro das suas condições, talvez ele não iria ter tanta chance. Isso acontece no futebol, não é o primeiro, não é o único. O que é importante é dizer que o Gabriel várias vezes resolveu nossos problemas e resolveu bem resolvido. Então, não estou escalando ele, pelo amor de Deus, mas assim, você tem o próprio Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, você tem jogadores aí que a gente se sente confortável de disputar aí as competições que ainda faltam terminar nesse ano. E aí tem um complemento, né, do que falou o Marcos Braz, né? E ele fala aí, ó, em um determinado momento, há a possibilidade de tentar uma renovação de contrato que, dadas as circunstâncias atuais, não parece provável, mas infelizmente hoje é pouco provável, falando sobre o Gabigol. Ô Jorge, ele entra, e aí óbvio que, até pelo que ele já fez pelo Flamengo, no fundo, o torcedor do Flamengo, eu acho que tem uma esperança. De que, putz, vai ser hoje. Aí não vai, no próximo jogo, não. Hoje ele vai fazer um golzinho, vai dar a volta por cima. Só que, cara, é impressionante. Ele entra, parece que tá em uma rotação muito, muito diferente, cara. É uma soma de coisas, né? Eu acho que rolou um desgaste que é natural, tanto tempo de relação, às vezes acontece mesmo, né? A personalidade do Gabigol não é uma personalidade fácil, então isso cria um terreno mais fértil ainda para eventuais desgastes no meio do caminho. A bola não entra, as coisas pioram, né? E aí é uma questão do Gabigol, porque quando a gente fala de fase, é um atacante que está lá, 10 jogos sem que a bola entre no gol adversário. É uma fase, né? Que daqui a pouco vira. 1 ano e meio não é mais fase, né? 1 ano e meio é uma realidade presente e que vai culminando nisso aí, né? A renovação não vai acontecer, ou, dadas as circunstâncias atuais, não parece provável, como disse o Marcos Braz, por esses fatores, mas principalmente porque a bola não está entrando, principalmente porque o desempenho não é compatível com o que se espera, porque o Pedro tomou conta da posição, porque assim, independentemente do desgaste, é claro que a camisa do Corinthians pesa, a história do doping pesa, mas se ele está metendo gol, artilheiro do Campeonato Brasileiro, sendo campeão da Libertadores, levantando troféu, isso tudo fica em segundo plano. Só que o Gabigol parou de jogar. E não necessariamente o gol mesmo. Por exemplo, na reta final da temporada de 22, que o Pedro era o principal destaque do Flamengo e o Gabigol foi jogar numa outra posição, o número de gols dele não foi muito grande, apesar dele ter decidido a Libertadores no 1-0. Mas ali ficou aquela brincadeira, o Gabi assistência, porque teve o jogo lá contra o Vélez, que ele deu 2 assistências. O Flamengo ganhou de 4-0, ele deu 2 assistências, deu outra que não virou assistência por detalhe. Então, você falava, beleza, ele não tá fazendo gol, mas ele tá produzindo, tá jogando. Nem isso ele tá entregando mais. Nem isso ele tá conseguindo fazer. Né? Parece que a bola chega nele, que a bola chega nele e o ataque morre. Eu acho que só tem duas questões, né? Desaprender a jogar bola, assim, muito. Eu acho que tem duas questões que envolvem o Gabigol. A primeira, óbvio, né? O Marcos Braz fala que a renovação ela é pouco provável. Eu só coloco em perspectiva que essa diretoria vai mudar ao final do ano. Então, dependendo do que acontecer... Ou não, né? Pode ficar a situação, né? Mas se a situação fica, o Braz fica? Então, essa estrutura é preservada? Verdade. Então, Hoje, se a situação ganha, o Landim vai ser o CEO, fica. Isso. Então é isso. E o Braz vai ser o diretor de futebol dito pelo candidato, fica. Meu ponto é que hoje, segundo as pesquisas, me parece que isso não irá acontecer. Mas provavelmente... A oposição hoje é favorita a vencer as eleições? Exatamente. Então, provavelmente, isso não vai acontecer. Então, pode ser que renove. Se a oposição ganha, pode ser que renove. E tem um outro ponto no futebol, cara, que ele é meio intangível, né? Que às vezes as coisas acontecem sem estar no nosso controle. Vai chegando reta final de campeonato, cara, tudo pode acontecer. O Gabigol é um cara que, nos grandes momentos, ele gosta de viver os grandes momentos, ele aparece nos grandes momentos. Cara, oportunidade ele vai ter, minutos ele vai ter. Mas aí é que tá. Tem que ver o que ele vai Ou fazer. ele deveria ter se ele der a resposta, né? Então, eu acho que ele vai ter. Esse eu acho que é o ponto central, assim, porque ele vai ter as oportunidades, não vai ter jeito, ainda mais com o Pedro fora. Pedro, óbvio. O Carlinhos não responde ainda no nível que o Flamengo precisa.
Problema que... E acho que até ele vai querer. Acho que ele vai entender que, caramba, eu tenho 3 meses aqui. Não é nem só para renovar com o Flamengo. É para dar uma sinalização para o mercado. Porque um jogador desse nível, já com a janela de pré-contrato aberta, já vigorando esses 6 últimos meses, até agora não ter nada acertado, eu acho que é muito sintomático sobre o momento dele. Meu único ponto é que a gente não trate... E a gente não está tratando, mas só para carimbar... que a gente não acha que acabou o Gabigol. Eu acho que ainda pode acontecer. Claro. Ele pode tem 20, dar. 27 cara, anos, momentos decisivos o Gabigol pode sim ser um cara claro que apareça mas e seja é que útil. o problema é que no momento não é só uma questão do Gabigol querer, é uma questão dele conseguir. Ele não está conseguindo. Não tá conseguindo. Só para passar aqui, a gente vai fazer um sai do muro. Daqui a pouco, qual o melhor destino para o Gabigol? Tá? Então a gente vai entrar nesse lance, se ele cabe no Corinthians, se ele cabe no Palmeiras, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O ponto aí é de já estar na janela em que permite assinar e não ter assinado, tem um ponto que é que o próprio Gabigol falou recentemente, ele e acho que o próprio representante dele, que eu não me lembro o nome, falou, que ele não iria querer decidir nada agora. Então pode ser que tenha pintado coisas e que ele falou, esteja não querendo vou decidir esperar. agora. Talvez tudo, até né? o cenário político do Flamengo, pode né? Ser, talvez ele queira ser. esperar. Agora, esse é um cenário ponto tático, concordo com o Vitor Sérgio, eu acho que esse cenário tático não é só tática, não é só o 4-4-2, não é só a dupla de ataque que pode favorecer o Gabigol. O Bruno Henrique pode favorecer o Gabigol. Eles têm uma sintonia, ou eles se entendem por exemplo, muito bem. O Bruno Henrique ontem teve que pareceu ser uma torção de tornozelo. Vamos supor que o Tite fale, não vou botar ele contra o Vasco, porque depois tem jogo. Ok. Se você bota a dupla Arrascaeta e Gabigol na frente, já é muito melhor pro Gabigol. É muito melhor do que jogar ele para ficar recebendo tijolo, para arredondar, para ter que virar. Então, assim, esse é um cenário. Tem um outro componente aí que pode fazer diferença, que é uma coisa é ele jogar 20 minutos ou ele jogar um jogo que seja de time misto e no jogo seguinte ele saber que o Pedro vai ser titular. Então vamos supor que ele fala assim, vou entrar nesse jogo, time misto, o Flamengo vai jogar com time misto, eu vou fazer 3 gols de bicicleta. E eu sei que no jogo seguinte o titular vai ser o Pedro. Isso pode, na cabeça de algumas pessoas, né, do tipo, sei lá, a gente tá aqui, aí pega o Wallace para fazer um programa e ele fala assim, arrebentou no programa, mas eu tô quebrando um galho ali. Aí ele sabe que na outra vai voltar uma outra pessoa. Talvez o cara dê uma baixada de guarda. Talvez. Agora, o sentimento é, cara, se eu arrebentar, a chance de eu ficar existe. Mas daí eu acho que a conta ela é meio, talvez irreal, não? Meio que ele tem que fazer muito. Não, tudo bem. É muito, assim, acho que tudo que ele faça vai ser, assim, vai ter um peso muito pequeno para ele. Ele tem que fazer em 3 meses o que não fez em 1 ano nos e meio. últimos 18. Porque eu fico pensando no cenário aqui, beleza, ele faz um gol do título da Copa do Brasil. Beleza. Eu acho que é um peso ok, tal. Ele só fez isso. Não, mas eu não tô falando em renovação, não. Eu não tô falando para renovar. Eu tô falando para ficar no time. Para renovar é outra parada. Beleza. Não, beleza, entendi onde você quis chegar. Eu não tô falando para renovar, eu tô falando para ficar no time. Pra virar titular. Para virar titular. Eu acho que a postura dele pode ser, cara, se eu fizer um grande jogo agora, o Pedro não tá. Então eu posso ter. Então não tô falando para renovar. Para renovar é um outro debate. Acho que é um outro debate. Por exemplo, eu acho que aí, não tô comparando os dois, porque não tem comparação enquanto jogador, mas a postura do Inter com o Gabiru, eu acho que foi uma postura profissional. Ele fez um gol histórico, o maior gol da história do Inter, e depois... Mas ali não estava nos planos do que o Inter queria como futebol. Então acho que é natural. Acho que o Palmeiras fez mais ou menos isso com o Daverson, né? Sim. Palmeiras fez mais ou menos. Até beleza. Com o Breno Lopes também. Com o Breno Lopes também. Eu sou grato, não sei o quê, vai estar sempre na história, mas nesse momento não é interessante para o que o clube quer manter o Daverson. E ele não ficou. Ok, não estou comparando o Gabigol, mas acho que decidir renovar ou não, mesmo que ele arrebente na reta final, é um outro debate. Perfeito. Mas para ele ficar no time titular, eu acho que isso pode ter um componente importante de dizer, se eu arrebentar, eu posso continuar no time. Pra gente puxar o nosso sai do muro, Wallace. Tá, eu sei que a gente vai falar, vai ser Gabigol? Assunto? É que eu ia falar também, tem outros aspectos do jogo, mas a gente vai continuar falando do jogo depois, né? A gente vai falar então depois. vamos fazer, acho que faz mais sentido continuar no assunto do Gabigol. Então vamos lá, vamos pro nosso sai do muro, depois o Wallace fala não vou te atrapalhar. O pontinho e a gente já projeta também Flamengo e Corinthians, né? Tá bom. Que já é jogo de semifinal. Seguinte, pegamos os escudos ali dos times, de alguns times, né? E o outro é a Liga Saudita, tá? A última ali, beleza? Lá na cantiga, lá. E a gente vai fazer essa projeção do Gabigol, tá? Melhor destino, pode funcionar e não encaixa, né? E aí a gente vai levar em consideração não só o outro time, não só a vontade do Gabigol, tá? Mas de fato se faz sentido pro outro time,
Pô, o Palmeiras hoje tá com o Flaco, tá bem? O Flaco? Faz sentido o Gabigol tá ali? Então vamos começar com o Palmeiras, já que eu dei o exemplo aqui. Jorge Igor, Palmeiras. O Palmeiras quer esse centroavante, esse fazedor de gols. Olha que o Flaco tá na melhor temporada dele. Mas assim, faz tempo que o Palmeiras está na busca desse cara grande para a posição. Né? Faz tempo. E mesmo sem esse cara, o Palmeiras conquistou tudo que conquistou nos últimos anos, né? O Endrick ocupou esse espaço um pouquinho, o Flaco Lopes agora nessa temporada, o Rony já quebrou galho por ali algumas vezes, enfim, já se tentou de tudo. A questão é que a gente está trabalhando com o melhor Gabigol possível, não é com o Gabigol necessariamente de hoje, né? O melhor Gabigol possível. A gente imagina aqui que, com a idade que ele tem, ele possa voltar a ser o que já foi. Se não der para repetir o que foi em 19 e em 20, mas algo próximo disso, eu acho que o Gabigol pode entregar de novo, tá? Então esse Gabigol ideal, eu acho que pode ser o melhor destino para o Gabigol, o Palmeiras. Por ser um clube muito... Porque assim, o Corinthians é um clube que também já mostrou muito interesse, o Santos pela ligação afetiva com o Gabigol, mas acho que hoje é o clube que oferece mais, de todos aí, você tem o Bahia muito organizado, estruturado, um Atlético investindo também, mas assim, o Palmeiras tem o melhor trabalho do futebol brasileiro nos últimos anos, né, o trabalho do Abel, né, tem uma espinha dorsal, tem uma estrutura, enfim, e eu acho que é o clube que precisa muito dessa peça. Eu tenho a impressão de que de todos aí, existem outros bons destinos que a gente vai falar, mas eu acho que o Palmeiras seria o vento mais a favor para o Gabigol nesse momento. Se alguém compra o Palmeiras? Pode ter mais de um no melhor destino? Acho que não, né, o produção? Tá Ou é singular, só? né? Hein, ô produção? Senão você coloca melhores, né? Melhores destinos, Eu acho que pode funcionar. Não acho que não é o melhor destino, também. não. Eu acho que eu e o Verso talvez pensemos parecido, já para ter colocado o Palmeiras pode funcionar. Por que pode funcionar? O que você acha que de repente impede de ser o melhor destino? Porque eu acho que é que eu vou acabar quebrando. Então puxa o teu. Então vai. É que eu acho que vai acabar. Eu acho que o melhor destino pra ele é ele voltar a jogar onde ele é ídolo, pô. Pra mim, na minha visão, o melhor destino pro Gabigol, se a gente entender o melhor Gabigol, ele voltar a jogar bem. O exercício só existe se ele voltar um nível minimamente aceitável. Virar um jogador confiável de novo. Porque esse Gabigol de agora não encaixa em nenhum. Perfeito. É isso aí. Por isso que eu fiz a ressalva. A gente está trabalhando com a possibilidade do Gabigol voltar a ser o que foi um dia. Essa ressalva do Jorge ela é a ressalva correta. Então, dentro dessa ressalva correta, eu acho que o melhor lugar para ele, o melhor destino para ele, se ele voltar a jogar bem, é continuar sendo importante no clube onde ele já é ídolo, pô. Onde ele já tem a história dele. Onde ele, apesar de altos e baixos, ele tem uma história... mas vai ficar sempre marcado no clube. Vamos trabalhar com aquilo que ele vem produzindo hoje, né? Eu acho que em 3 meses ele não vai dar uma resposta extraordinária para fazer com que o Flamengo renove o seu contrato. Então você tem que tirar o Flamengo dessa lista. Para fazer sentido, dentro desse... Eu acho que então, você pode botar o Flamengo no não encaixe. Acho que hoje as partes não se encaixam dentro e fora de campo. Hoje. Acho que hoje. A história do Gabigol não se apaga. Alguém tem que comprar esse não encaixa aí. Eu acho que esse é o mais importante aqui na relação com o Flamengo, que precisa ser colocado e analisado. Nada vai apagar a história do Gabigol. Eu acho que uma eventual saída, e pelo que diz o Braz, é o mais provável que o Gabigol saia do clube, ela precisa ser feita com muito cuidado, assim, de todas as partes, tá? Do Gabigol também. Porque não se pode perder a idolatria. Assim, o Gabigol é o maior ídolo desse século do Flamengo. Pô. Se alguém tiver alguma dúvida disso, se alguém não tratar nesses termos, vai cometer uma grande injustiça com um cara que deu 2 Libertadores, não deu sozinho, evidentemente, mas que foi o grande rosto da era mais vencedora que o Flamengo teve pós-Zico. Então, esse que eu acho que é o ponto mais... A tua narração foi perfeita quando você falou que a história não se apaga. Não se apaga. A história não se apaga. Bom, esse eu acho que é o ponto mais delicado do fim. As relações chegam ao fim, contratos chegam ao fim, mas que não se tire o Gabigol do posto que ele ocupa e que ocupará para sempre na história do Flamengo. É muito importante todo mundo conduzir bem esse processo aí. Eu acho que o exercício do Wallace é muito bom, porque se você levar a ferro e fogo o Gabigol de hoje, o melhor destino dele é o Santos. É isso. Perfeito. Porque o Gabigol, do jeito que ele está hoje, ele joga no Santos. Mas o Gabigol, do jeito que está hoje, não é titular do Cruzeiro, não é titular do Grêmio, não é titular do Galo, não é do Bahia talvez, mas acho que não é titular, não é titular do Corinthians, não é titular do Flamengo.
Tá, mas tem um ponto aí. O que a gente considera melhor destino? É o lugar onde ele vai estar mais à vontade, onde ele vai jogar mais? Eu acho que ele pode terá dar a volta por mais cima. chances de ser campeão. Não, eu acho que é onde pode dar a volta por cima e ter um futebol apresentável. Hoje ele não tem um futebol apresentável. Porque assim, convenhamos, a realidade atual política e econômica do Santos, se o Santos voltar para a Série A, deve voltar, né? Com algum sofrimento, mas deve voltar. Não vamos imaginar o Santos em 2025 brigando por títulos grandes, né? Claro que não. Eu acho que não, né? Mas você pode ter ele E aí eu como não sei se esse é o melhor protagonista. E aí eu não sei se esse é o melhor destino para um cara com menos de 30 anos que já ganhou tudo que o Gabigol já ganhou e que ainda tem bola para ganhar mais. Eu entendeu? vejo esse destino Santos, no caso, um destino onde ele pode se afundar ainda mais. Pode ser, existe um risco aí. Como Todos o são Santos, risco, como né, o cara? Santos é tocado hoje, por isso que eu levei muito em consideração também a organização que é o Palmeiras hoje, que eu acho que é um vento muito mais a favor do que o Santos. Eu acho que o Santos hoje, por mais que o Gabigol conheça cada centímetro da Vila Belmiro, é um desafio muito maior para ele, sabe? Porque No Santos você iria de não encaixa. Não, o Santos pode eu funcionar. iria de pode funcionar, mas Tá, então- não como melhor destino. Pode Tá, funcionar vamos colocar, mas é que eu pela só falei- ligação que ele tem com o clube, mas Eu não só- é eu definitivamente para mim não é o melhor destino pro Gabigol. Eu só falei do melhor destino sendo o Santos nesse cenário de que é o Gabigol de agora. Porque o Gabigol de agora, ele seria titular do Santos. Ele não seria titular dos outros. Sim. Se o Gabigol tá no Na Arábia, Cruzeiro talvez hoje, ele fosse titular em algum time. dependendo né? do time, né? Dependendo Pode do time. funcionar, dependendo então, do o time. Santos, Esse produção. Gabigol de hoje é ter que Depende ver do qual é o time, time. com certeza. Que situação Não do é de Gabigol, todo hein? time também, não. Dificuldade pra gente Por exemplo, o achar um lugar. Gabigol de não hoje, seria. o Gabigol de hoje não joga no time do Jorge Jesus. No Al Nassr também? É, o Al-Nassr também não. Se bem que o Al-Nassr contratou o Ângelo. Em tese, o Ângelo vai ser titular, tem que ver o que, né, o Onde que o joga Ângelo também. vai fazer. Então Mas, vamos enfim. colocar lá, pode funcionar o Santos. 2 compraram aqui. Ó, por exemplo, um que eu tenho certeza que eu acho que hoje não encaixaria pra ele, não faria muito sentido, é o Galo. É o Galo, não encaixa. O Hulk hoje é um nível de jogador... É. Cara, ontem, quem viu o jogo ontem, a gente vai falar daqui a pouco, o Hulk muda o Atlético Mineiro. Pô. É, pô. Muda. Impressionante. Tá em campo, É. muda Muitas vezes 100%. sozinho, Hoje, né? hoje o Galo não encaixa. Você vai Não barrar encaixa. o Paulinho pra botar o Gabigol? Não. Você vai barrar o Hulk pra botar o Gabigol? acho que o Você vai Paulinho- mudar tudo pra fazer um 3 atacantes com o Gabigol? Não. Não. Acho que o Paulinho tem abusado de perder gol ultimamente, mas não tem Ontem como, ele perdeu um cara, não tem brecha, né? Esse ataque do Atlético não tem brecha. no Até Gabigol. porque a característica do Paulinho é a que complementa do Hulk, né? Um cara de velocidade, que ataca muito em velocidade. O Gabigol hoje não tá conseguindo fazer isso. Então vamos pro próximo ali. Cruzeiro também se aplica? Não encaixa? Porque O Cruzeiro tem uma questão. Não, o Cruzeiro pegou agora Caio Jorge, já, Dineno assim, e... Como é Dineno que do a gente início vai do fazer ano, com mas o o Dineno tá Flamengo machucado, aqui? né? Operou o joelho. O que a gente vai fazer com o Flamengo aqui? Aí, não sei, vocês têm que Eu se acho virar que, aí. dadas as condições do momento, o Flamengo vai ter que ficar no não encaixe. É. O Porque, diretor assim- de futebol diz que ele não vai ficar. Muito dificilmente ele vai ficar. Faltam 3 meses. Ele não joga no Flamengo bem há 1 ano e meio. Tem o Pedro, que é dono da posição e que vai voltar no ano que vem. E o Flamengo provavelmente vai para a janela, porque assim, o Flamengo hoje, internamente, não confia no Gabigol para a sequência O meu grande trabalho. problema Pô, nessa diria- análise aqui, quando a gente coloca tudo no mesmo bolo, a gente está comparando o momento do Gabigol hoje com projeções, né? Porque querendo todas as outras são projeções. A gente pega, não, acho que no Palmeiras ele pode jogar nesse formato. No Cruzeiro, desse jeito ele pode jogar bem. No Flamengo, a gente naturalmente, porque é o que está acontecendo agora, não, ele não está performando. Eu acho que a gente está comparando fatos com projeções. Isso pode ficar distante, tá? Porque se o Flamengo não for entrar lá, eu acho que o melhor destino desses que estão aí é o Bahia. Eu acho que é o Bahia. Com estilo de jogo, dupla de ataque. Dupla de ataque, um time que gera muita oportunidade. Muita posse de bola. Um time que tem muita posse de bola, um time que tem problema para finalizar. Então, Tem se a gente- Everton Ribeiro. se a gente considerar o Gabigol, que vai ter um pouquinho de recuperação, eu acho que dos que estão aí, é o Bahia. O Corinthians poderia ser, só que o Corinthians já lotou o time, né? Tem o Depay agora, Já né? Acabou trouxe de o Depay, contratar. aí como é que vai fazer? Vai dividir minutos, Depay com coisa? Então acho que dos que estão aí, o melhor destino, já que o Flamengo a gente vai colocar não encaixa, embora eu concordo com o Wallace perfeitamente. Eu acho que num cenário de recuperação, o melhor pro Gabigol seria ficar no Flamengo. Mas eu acho que aí o melhor destino seria o Bahia. Alguém compra esse Bahia, o melhor destino? Eu compro. Então tá Eu comprado. Eu compro. Beleza. Acho que toda a ideia de jogo do Rogério, inclusive um treinador que o Gabigol jogou muito bem Muito sobre bem. o comando do Rogério Ceni. Lembrar que o Bahia, essa coisa da posse de bola, a última vez que o Bahia perdeu em posse de bola, perdeu vários jogos, mas em posse de bola, tem 2 meses. Todos os jogos que aconteceram nos últimos 2 meses, desde Atlético Paranaense dentro da Liga Arena, o Bahia tem mais posse de bola do que todos os seus adversários. Corinthians com esse monte de gente aí de ataque agora. Eu acho que agora não encaixa, né? Eu acho que Passou, agora de não repente, encaixa. o bonde, né? Eu não Numa sei dessa tem que ver ano que vem.
também, né? Porque numa dessa sai o Pedro Raul, sai o Yuri Alberto, aí volta a voltar a encaixar. Mas no cenário de hoje eu acho que não encaixa. Cruzeiro, vocês já falaram brevemente. Eu acho que o Cruzeiro pode funcionar. Eu acho que o Cruzeiro pode funcionar. Eu acho que tem uma questão. O outro que eu falei era o Caio Jorge, o Neno e o Lautaro. O Lautaro joga mais do lado de campo, né? Ele faz mais do lado e aparece na área para gerar superioridade na área. O Caio é o centroavante de fato, mas tem toda uma questão. Tava um tempo sem fazer gol, perdeu o pênalti contra o Internacional e etc. Mas voltou a jogar bem contra o Atlético Goianiense e o Dineno tá machucado. Eu acho que no Cruzeiro poderia encaixar, até porque em alguns momentos o Cruzeiro jogou com dupla de ataque, o que pode favorecer o Gabigol. Como centroavante preso, o Cruzeiro não usa muito. O centroavante do Cruzeiro normalmente passeia bastante. Até o Caio Jorge passeia bastante pelo campo. Pode funcionar. Grêmio? Rapaz. Assim, eu acho que o Grêmio precisa de... Normalmente joga com um jogador com a característica de segurar a bola, né? Mais de característica de ser acionado por dentro, talvez receber de costas, que não é muito o jogo do Gabigol, né? Eu acho que hoje o Grêmio não encaixaria. E ainda mais que tem Bright White, chegou bem, né? Bright White, tem Diego Costa. Aliás, Diego Costa arrumou um problema essa semana no Diego Costa arrumou um problema treinando no sub-20 na Copa Gaúcha. Gente, é meio padrão, né, galera? A gente falou sobre isso, né? Já diria, não é o lugar onde ele está, ele, né? Já diria James Sawyer Ford no Lost, um tigre não muda suas listas. Né? Então, eu acho que o Grêmio, nesse momento, não encaixaria. Vocês compram tudo, não encaixaria? Eu acho que poderia. Tem chance de funcionar no Grêmio num outro formato. Tem uma chance de funcionar que seria o lifestyle do Renato, né? Renato ia chegar, tá aqui Gabigol, de pegar tá aqui Gabigol, olha o meu DVD, mas o Gabigol já tem um DVD legal e não sei o quê, esse tipo de coisa. Eu trabalhava junto, não só isso não, eu acho que isso é óbvio, é um ponto muito relevante, mas eu acho que a coisa do Renato, às vezes a insistência do Renato com uma peça em específica, que às vezes é ruim, por exemplo, JP Galvão. Ele demorou uma vida pra tirar o JP Galvão do time. Ou o Paulo Vitor, né? Ou o Paulo Vitor, etc. Mas como o Gabigol poderia fazer bem pra ele. Essa insistência de tipo, o cara vai matar, eu vou te dar 10 jogos. Vai jogar 10 jogos, eu não vou te tirar, e você pode fazer bem. Então ele pode funcionar. Pode funcionar, tá bom. Você foi bem, hein? Foi bem, mandou bem. Vamos junto. E o Arabão? Seria o melhor destino pro bolso dele. Isso eu posso garantir. Esse é um ponto, né? É o melhor destino pro bolso dele. Esse é um ponto. Tem que ver o que ele quer pra carreira. Isso, competitividade. Imaginando que o Gabigol é um cara que não tá na vibe de eu vou pra qualquer lugar que me pague muito bem, e acho que a postura dele ainda querer o Flamengo, tudo acho que mostra isso, eu iria de não encaixa, porque eu acho que ele não tá nessa fase. Mas... E aí é o seguinte, o Gabigol de hoje tem muito time da Arábia que ele não joga, tá? O Gabigol de hoje tem muito time. O top lá, a galera que tá sendo bancada pelo governo e tudo, esse Gabigol de hoje não joga, tá? Não joga. Ele não farda no time do Jorge Jesus. Eu vou na mesma linha ali do Santos, assim. Eu acho que, não pela identificação, né? Mas indo para a Arábia Saudita, ele perde a chance de títulos relevantes, como eu acho que aconteceria se ele fosse para o Santos agora. Não estão dadas as condições para isso. Mas eu acho que a realidade de mercado, eu entendo que pode estar havendo do Gabigol um movimento de esperar um pouco as eleições do Flamengo, mas eu também acho que o mercado nacional hoje, as equipes de ponta hoje, não vão com tanta sede assim no Gabigol. Teriam que ver o Gabigol como uma oportunidade de mercado. Como oportunidade de mercado. Que se é o Gabigol de 2019 e 2020, faltando 6 meses para acabar o contrato sem renovar com o Flamengo, amigo, tava chovendo proposta. Cheio de SAF no Brasil, hein? Porra, tava uma loucura. E não é a realidade de agora, né? E talvez a Arábia Saudita seja, eu acho péssimo para um jogador dessa idade, né? Mas talvez seja o que eu acho que dê para fazer. Difícil dizer que não pode funcionar na Arábia Saudita dependendo do time, né? Eu colocaria não pode funcionar. Mas, repito, a gente, nessa análise como um todo, falou, cara, é o hoje, é o Gabigol de hoje, setembro. Porque o Gabigol em projeção de melhora, o meu melhor destino seria o Flamengo. Perfeito. Então a gente fecha o nosso Sai do Muro aí, o Bahia sendo o melhor destino aí para o Gabigol.